meus amigos, tudo bem? Eu quero colocar uns trechos de uma conversa, de uma gravação da deputada Joyce Hasselmann, naquele episódio em que ela monta ali o seu gabinete do ódio. E esse assunto parece que está meio esquecido. Então eu vou colocar o vídeo aqui para a gente relembrar e já eu volto para dizer o porquê que eu estou falando sobre isso. Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs pra cima de mim, entendeu? Não há absolutamente nada de legal ou imoral nesse áudio. Em nenhum momento eu falo em criação de perfis falsos ou na inclusão de robôs. Quem faz essa sujeira é essa gente que está lotada em gabinetes dos bolsonaristas e também dentro do Palácio do Planalto. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a Sórdida. E vou pro ataque com essa Bia Sórdida, né? Bia Sórdida, Bia que se sórdida, uma coisa assim. Os negócios mais bem feitinho, né, Carol? Umas mensagens melhorzinhas, não só assim, vai, guerreira, é isso aí. Umas coisas de, agora sim, vamos trabalhar pelo Brasil, confio no seu trabalho, agora estamos vendo quem está certo nessa história, entendeu? Se a gente tiver vários números de celular, vários números, a gente consegue criar esses perfis? Ou mesmo assim eles derrubam? É um site que gera CPFs que não são reais e que dá pra usar, porque o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente pra gente colocar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, nananana. E aí esse site gera CPF válido e a gente pode cadastrar os chips com esse CPF, se não se for. Bom, como vocês viram aí, a deputada Joyce Hasselmann, ela fez toda essa trama aí, ela inclusive pediu para a assessora dela, os assessores dela, criarem CPFs falsos, para criarem perfis falsos na internet, para inclusive denegrir a imagem da deputada Bia Kicis e de deputados da base do governo. Você imagina se um deputado da base de apoio ao governo tivesse feito uma coisa como essa, o que teria acontecido? Imagine se o Eduardo Bolsonaro tivesse uma gravação dele lá pedindo para os assessores dele fazerem perfis falsos, criarem CPFs falsos, isso é crime, para denegrir a Joyce Hasselmann, ou a Maria do Rosário, ou a Gleisi Hoffmann. Imagina, o que teria acontecido com ele? Vocês acham que ele não estaria no Conselho de Ética? Vocês acham que não já teria sido aberto um processo de cassação dele, do deputado Eduardo Bolsonaro, ou de qualquer outro deputado da base do governo que tivesse agido dessa forma? E por que há esse silêncio em relação a esse assunto sobre a deputada Joyce Hasselmann? Nós temos que fazer críticas à esquerda por estar toda hora ali acionando o judiciário, estacionando ali, principalmente o STF, contra qualquer coisa que o governo faz, inclusive assuntos que são realmente de competência do governo. Eles não deixam o governo fazer nada, sempre estão ali no STF fazendo pedidos absurdos. Rede de Sustentabilidade do Randolfo Rodrigues, o próprio PT, PSOL, PCdoB, toda hora estão ali fazendo pedidos, estão sempre pressionando para que o governo não consiga governar. E por que há esse silêncio dos deputados da base do governo em relação à deputada Joyce Hasselmann? Você vê que os parlamentares da base aliada do governo deixam muito a desejar nesse aspecto. Eles não deveriam deixar essa situação esfriar, esse caso tinha que estar ali em evidência o tempo todo. E infelizmente, fica esse marasmo por parte da direita. Agora vamos falar sobre um outro caso semelhante. Você imagina se o presidente Jair Bolsonaro tivesse feito uma compra sem licitação de 105 milhões de reais, 105 milhões de reais, sem licitação, de uma revista
com viés ideológico de direita. Por exemplo, revista Terça Livre. O que você acha que aconteceria com o presidente Jair Bolsonaro se ele tomasse uma ação como essa? Com certeza teria um pedido de impeachment e aí sim teria motivo justo para que o presidente Rodrigo Maia aceitasse então o pedido de impeachment e o presidente seria cassado, com certeza. Pois bem, esse fato aconteceu com o governador Flávio Dino, do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Ele fez uma compra da revista Carta Capital no valor de R$1.300.000, sem licitação, para distribuir nas escolas do estado do Maranhão. O objetivo não se sabe, porque não é nenhum material didático. Muito pelo contrário, é uma revista de extrema esquerda, que inclusive trouxe em uma de suas capas o próprio governador Flávio Dino. O Maranhão ele tem um PIB aproximado de 90 bilhões de reais por ano. E em contrapartida, o país, o Brasil, tem mais ou menos um PIB de 7 trilhões e 300 bilhões de reais. O que dá proporcionalmente, daria esse 1.300.000 que o Flávio Dino comprou de revista, daria em torno de 105 milhões se fosse o presidente Bolsonaro que tivesse feito esse negócio. Eu vi bastante críticas de parlamentares da direita. A deputada Carla Zambelli disse que ia ajuizar isso daí, ia ao Ministério Público, para fazer uma representação contra o governador Flávio Dino. Você imagina se fosse o presidente Bolsonaro que tivesse feito essa compra, sem licitação, de 105 milhões de uma revista para distribuir em escolas, uma revista de viés ideológico de direita. O que vocês acham que teria acontecido? Toda a esquerda estaria unida com esse pessoal da nova esquerda para caçar o presidente. Então eu vou colocar trechos aqui de uma live onde o governador Flávio Dino fez com o dono da Carta Capital. Isso há cerca de 2 meses atrás. Flávio Dino, então comunista lá do governador do Maranhão, fez essa live com o dono da Carta Capital e eu vou colocar alguns trechos aqui para vocês observarem o que eles falam. Deem olhada e tirem suas próprias conclusões sobre quem são esses indivíduos. Zé Dirceu diz exatamente isso. Nós falhamos. Você concorda com isso? É o que eu penso, que nós temos, obviamente, nesse balanço histórico imprescindível, que computar acertos e erros. Veja você, nós estamos diante de uma corrente de extrema-direita no poder com base popular, pela primeira vez na história brasileira. Isso acontece. Você conhece a história de outras nações, mas isso nunca havia acontecido no Brasil com essa largueza. Mesmo populistas de direita sempre foram figuras regionais, desde Jânio Quadros a Carlos Lacerda. Figuras regionais, não figuras nacionais. O bolsonarismo tenta ser uma corrente de opinião nacionalizada. Mesmo assim, com essa força, e tendo o patrocínio hoje da política ainda dominante nos Estados Unidos, eles não conseguem quebrar a resistência como eles gostariam. Porque há uma resistência institucional sólida. Então, eu não sou adepto daquela frase um tanto quanto ingênua e, a meu ver, imprecisa, segundo a qual, abre aspas, as instituições estão funcionando, fecha aspas. Não compartilho disso plenamente, mas, por outro lado, você identifica, mesmo no interregno de que Gramsci falava, você identifica contradição. Você tem, por exemplo, uma sólida maioria de governadores de estados resistindo ao poder despótico que o presidente da República visa encarnar. Você tem uma situação de equilíbrio de forças no Congresso. Você tem um papel hoje do judiciário cheio de problemas daqui e da colar, e eu conheço também,
mas ao mesmo tempo é este judiciário que tem procurado combater as milícias, esses aparatos paralegais que estão atuando nas ruas e nas redes sociais. Não é por acaso que amigos meus estão indo embora. Estão indo embora, estão deixando o país. Porém, vimos agora, recentemente, a emergência de um movimento divertente, de inspiração democrática, com setores, inclusive, que não gravitam necessariamente em todos os partidos organizados e que têm oferecido resistência aos ímpetos fascistas, nas ruas, inclusive. Então, nós estamos num ambiente em que nós podemos ter, no chamado pós-pandemia, ou um cenário pós-Primeira Guerra ou um cenário pós-Segunda Guerra. No caso do cenário pós-Primeira Guerra, nós tivemos o fascismo, Mussolini e Hitler. A humanidade está nessa esquina. Você tem razão, nós estamos nessa esquina, não só o Brasil. Grande parte do mundo está nessa esquina histórica em que você tem várias veredas a percorrer, antitéticas, inclusive. Agora, por outro lado, nós temos um outro cenário possível, que é o cenário de reconstrução institucional, de revigorar os organismos multilaterais no plano internacional, e, no caso brasileiro, recuperar, como disse, a hegemonia cultural, política, no plano das ideias, que é a base de tudo, que nós perdemos largamente. E por isso fomos derrotados em 2018. Veja que perder para o Bolsonaro não é muito simples. É preciso se esforçar muito para perder do Bolsonaro. Porque é uma caricatura. Você veja que o Bolsonaro já acorda de manhã com raiva do mundo. É isso. A impressão é... Ele já acorda 8 horas da manhã com um olhar de ódio, de raiva, alucinado. Então a gente tem que se distinguir até nisso também. Mas só esse fato é um fato que demonstra o nosso atraso. Ele é a cara de um certo Brasil, indiscutivelmente. Então isso é muito grave. Porque não é apenas deixar as pessoas lá. É, se possível, açoitá-las. É claro. O Bolsonaro é a expressão disso. Exatamente. Exatamente. Isso o senhor acha que tem espaço para um impeachment, se esse cenário é realista? Juridicamente, não há dúvida que há espaço. Ou seja, numa análise do artigo 85 da Constituição, uma análise da Lei 1079 de 50 e uma análise do Código Penal, conduz ao cometimento de uma série de atos ilícitos que, se fosse uma aplicação de mero silogismo aristotélico, conduziriam ao impeachment. Premissa, conclusão. Mas o silogismo tem outros temperos. E os temperos são ditados pelo fato de o processo de impeachment não ser puramente jurídico. Ele é ontologicamente também político. Os fatores políticos não estão maduros nesse momento. Erra quem pensa que é um mero ato de voluntarismo. Não é. Você tem que analisar a situação concreta. No palco onde isso se desenrola. Ou seja, no Congresso. Nós não temos 2/3 para fazer impeachment. Hoje, não existe. Nós não temos nem metade. Imagina 2/3. Mas imagina. Como é possível, digamos, admitir que esse Bolsonaro resulta de um golpe que começa com a Lava Jato e que contou com a colaboração intensa, definida, claríssima, dos poderes da República? Os poderes da República, esse STF ao qual você se refere, esse Congresso, aprovaram todas as mazelas, todas as porcarias, todas as velhacarias cometidas contra o povo brasileiro. Apoiaram todas.
esse povo ignaro, súcubo, que aceita qualquer coisa. Essa é a realidade dos fatos, infelizmente. O que eu acho necessário, Mino, é sempre analisar todas as faces do processo, porque ele não é tão linear assim. Concordo com você que o Congresso aprovou coisas com as quais eu não concordo e não concordava. Teto de gasto na Constituição, por exemplo, o próprio impeachment da Dilma, que não tinha causa constitucional legítima, alguma, zero. Tanto que até hoje ninguém sabe dizer o que são as tais pedaladas fiscais. E um tribunal que condena sem provas. Esse esoterismo jurídico que inventaram, chamaram isso de direito excepcional. Agora o Bolsonaro promove aquelas marchas equestres ou pedestres na frente do Palácio do Planalto, lá está a bandeira dos Estados Unidos. Isso é disputa de imaginário, soft power, poder brando, disputa ideológica. Então, esta moldura geral que presidiu os anos mais recentes da vida brasileira e continua a presidir. Por isso que eu acho que não é tão unívoco. Não é tão unívoco, porque mesmo nessa cena internacional, você tem várias tendências. Vai ter eleição nos Estados Unidos. O Bolsonaro já é o presidente brasileiro mais isolado da nossa história. Ele não consegue fazer uma agenda. Ele não consegue fazer uma agenda na Argentina, porque ele se meteu na eleição da Argentina. Ele dificilmente consegue fazer uma agenda de Estado num país ocidental. Em Guilarça, você chega em Guilarça e tem uma flecha que indica um ponto qualquer, que naquele momento você não sabe qual é, que é a Casa Gramsci. Tem lá a casa onde ele viveu até seguir para Cagliari, que é a cidade principal da Sardenha, para estudar, para entrar naquilo que era o secundário, né? Porque depois ele completou os estudos em Turim, o Gramsci. Mas o meu avô é de Guilarça, imagine. Você me deu um motivo para ir à Sardenha. Você é Casa Gramsci. Bom, vocês viram aí, ficou até um pouco longo, eu simplifiquei o máximo ali, mas mesmo assim teve algumas... coloquei ali só os pontos principais da live. E você vê aí quem que é essa gente. Quem é essa gente que critica o presidente Jair Bolsonaro? E por que a base do governo não está em cima desse caso para que isso seja ensejado, inclusive uma cassação desse governo, porque isso aí é no mínimo improbidade administrativa, no mínimo. Bom, meus amigos, então peço que vocês, se gostaram desse vídeo, que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Dê essa força para o canal, tá bom? Que tenhamos todos um final de semana abençoado por Deus.